Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Tirol a administradora do Presídio Feminino de Lajeado, Andressa Berenice Ehlert. Um bom dia, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, Presídio Feminino de Lajeado. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, mas eu acredito que ele ainda está assim, instalado de forma recente aqui na região, né? Sim, ele fechou 1 ano de funcionamento no mês passado, no dia 7 de janeiro. 1 ano de funcionamento. 1 ano. Até a gente acompanhou que ele foi construído com apoio também, na verdade, da comunidade regional, né? Eu acho que foram feitas alguns projetos, algumas campanhas também, que Sim. Municípios participaram disso, né? Sim, ele foi construído com o apoio de toda a comunidade da região. Ele é um presídio regional? Estadual. Estadual. Sim. Ele é um presídio estadual, então. E a estrutura, então, funcionando há 1 ano, quantas pessoas estão hoje ocupando esse presídio? Atualmente, 24 detentas. 24. A capacidade estava... Porque normalmente a gente, quando fala de um presídio, a gente tem a informação sempre da superlotação, né? E, infelizmente, sonho eu que isso pare de existir. Não, porque as pessoas, na verdade, não é ali o espaço que elas devem estar na sociedade, sim, contribuindo, trabalhando, sendo felizes, né? E eu não consigo imaginar alguém ser feliz num espaço assim. Mas aconteceu alguma coisa no decorrer da caminhada das pessoas, elas acabam tendo que, então, passar um tempo lá. Qual será, assim, a capacidade máxima hoje de atendimento? A capacidade deles são 72 detentas. 72, então tem aí uma folga. Sim, temos vagas ainda, mas é um entendimento de todos os envolvidos, tanto nessa construção, nesse funcionamento, que ele não fique superlotado como outros presídios. A intenção é que se mantenha sempre abaixo dessa quantidade, para que tenha um trabalho pensando na ressocialização dessas apenadas. Esse eu acho que é, na verdade, o objetivo inicial de um presídio, né? De ressocializar, de corrigir, de mostrar um novo caminho. E isso, às vezes, em questões de superlotação, fica inviável, né? Exatamente. Num presídio superlotado, esse trabalho é muito mais difícil. Inclusive o trabalho de tratamento penal delas também, que é feito diariamente. Num presídio superlotado, isso dificulta muito. E nesse presídio, como ele não é superlotado, a gente consegue realizar esse trabalho. A gente consegue, inclusive, se direcionar, inclusive, até para algumas necessidades delas, como questão familiar, como questão de doença. A gente consegue se dedicar a isso para atender da melhor maneira o que elas necessitam. Tá certo. E para quem está nos ouvindo, quer saber um pouquinho quem é Andressa Berenice Ehlert, a administradora do presídio. Qual é o histórico que você pode nos passar? O meu histórico, eu sou natural de Venâncio Aires, nasci e me criei lá. Comecei trabalhando numa empresa fumageira da região, da cidade mesmo, por 3 anos. E após isso eu passei no concurso para a Brigada Militar, onde eu permaneci por 7 anos, até que eu passei no concurso da SUSEP. Me formei e fui trabalhar em Venâncio Aires, na PEV. Aí no mesmo ano, no ano seguinte da minha inclusão nesse concurso, eu fui transferida para Lajeado. E desde o ano passado, em março do ano passado, eu estou trabalhando no presídio feminino. De Lajeado. Especificamente, então, falando desse presídio, ele tem com certeza é novo, uma boa estrutura para atendimento, né? E consegue se fazer talvez até um trabalho modelo, né, para outras instituições. É o que a gente está tentando fazer, com o apoio de todos os envolvidos, que a AVEC, o Conselho da Comunidade, a própria comunidade da região nos ajuda com algumas coisas. A gente tem algumas doações, até a gente vai agradecer isso posteriormente, que a gente recebe doações para que a gente consiga fazer esse trabalho. Tanto é que nem o salão de beleza foi conseguido com alguns materiais comprados, mas alguns doados também. Então esse entrosamento com a comunidade, com a VEC, com todos os envolvidos, nos ajuda muito diariamente no trabalho. Eu acredito que talvez seja um marco divisório, porque a sociedade, de certa forma, às vezes, quando é chamada
a contribuir com um presídio que seja, eu acho que ela se restringe um pouco, né? Pela proposta que é. Mas talvez só no momento que a gente tem algum familiar que passa por uma situação de estar num espaço assim, a gente vê a importância talvez de abraçar também essas instituições para que elas possam devolver essas pessoas para a sociedade no futuro diferentes, né, reintegradas, que elas também possam contribuir, né, com a sua participação dentro da sociedade. Exatamente, a maior parte das pessoas não tem esse entendimento, exatamente porque não vê dessa maneira. Ela vê o preso como simplesmente quem está lá dentro. Eles não conseguem pensar que essa pessoa vai sair um dia e qual a maneira que essa pessoa vai voltar para a comunidade. E tendo esse trabalho, esse tratamento penal, as aulas, o atendimento médico, todo o acompanhamento que é feito lá dentro, essa pessoa com certeza vai voltar para a sociedade diferente. A taxa, assim, as presas que estão progredindo, todas elas estão trabalhando. Ali a gente está conseguindo ter esse retorno, essa ressocialização, que talvez nos outros presídios, por vários motivos, não só a superlotação, não se consegue. Com as presas de Lajeado a gente está conseguindo isso. Está conseguindo, então servindo aí de modelo, né? Até pela questão dessa nova proposta da política prisional que existe, né? Exatamente. Mas eu faço um convite para que a comunidade continue ajudando. Porque esse presídio, como o senhor disse, foi um marco histórico. Foi surpreendente o que a comunidade da região fez para conseguir construir esse presídio. Se isso for feito em outras localidades, até não precisa nem ser na construção, pode ser só na reforma. Já vai dar uma boa ajuda e vai fazer muita diferença para quem está lá dentro, tanto preso quanto trabalhando. No período em que eu acompanhei, eu pelo menos via muito assim em pauta o judiciário tomando muito à frente assim nesse trabalho de envolvimento da comunidade. Eu lembro do Dr. Johnson batalhando muito para que os prefeitos auxiliassem, para que a comunidade se inserisse no projeto, né? Sim, foi essencial essa iniciativa dele e todos que fazem parte do judiciário da região. Se não fosse eles, não teria acontecido. Porque eles tiveram que dar o pontapé inicial para que conseguisse as verbas da AVEC para fazer a construção. E agora, então, os trabalhos seguem. Você à frente da administração, então, desse presídio feminino estadual de Lajeado, né? E a gente torce para que ele tenha sempre uma lotação mínima possível, né? Que mais pessoas saiam e menos entrem, né? Que esse trabalho seja feito e que realmente quem lá está tenha um atendimento assim como é necessário para que ele se ressocialize e possa voltar para a sociedade. Como eu sempre digo, a gente está aí para contribuir, né? E no momento que a gente sai, a gente deixa de contribuir. E aí é necessário a gente reaprender, talvez até a contribuir, é o que eu acredito que deva funcionar. E fico feliz por saber que neste momento é possível e ele está servindo de modelo, né? Exatamente, com certeza. Tá sendo um diferencial, até em todo o estado. A maneira como está sendo trabalhado, como foi construído, e a gente espera que isso continue dando certo. Uma questão que a gente percebe muitas vezes é de que nenhum município quer ter um presídio né, instalado na sua cidade. Isso a gente percebe muitas vezes quando existe a questão vai ser construído um novo presídio na região. Ninguém quer. Próximo da minha casa não, na minha cidade não. Mas e os presos da sua cidade? Para onde vão? Né? Porque não adianta, todos os municípios terão, isto vai acontecer. E para onde vão? Os outros municípios têm que, então essa sempre é uma discussão também que existe, né? Exatamente, acontece muito. Os próprios prefeitos não querem, não é nem só a comunidade. O prefeito não quer que na cidade dele tenha. Ele não quer que o nome dele fique relacionado com aquela obra também no futuro. Isso, né? Só que não Faz é uma parte, coisa né? ruim ter o presídio, porque vão ter pessoas que cometem crime naquela cidade. Se elas não tiverem um presídio na cidade para ir, elas vão ter que ir para outra cidade. E aí o problema é das famílias visitarem esse preso. As famílias vão ter que se deslocar muito longe, às vezes com dificuldades financeiras, para visitar esse preso em outra cidade. Isso dificulta muito até o próprio retorno dele depois para a sociedade, porque ele às vezes passa muito tempo longe da família. Isso dificulta a vida dele lá dentro e
ou até o próprio retorno. Se ele estiver perto da família, se torna mais fácil para ele. E até nessa questão dos prefeitos, eu ouvi um dia um juiz dizendo: olha, prefeito, o senhor não quer um presídio na sua cidade, então arrume um lugar para colocar os seus presos, porque os munícipes que o senhor tem aí que vão ser presos precisam de um local, né? Exatamente. O correto, pela lei, é que o preso fique na comarca dele. Se ele não ficar naquela comarca, na mesma cidade, ele vai ter que ficar em algum presídio da região. Então, cada região tem que ter o seu presídio. Tá certo. Eu quero deixar o espaço à disposição, mas já agradecer e desejar aí um bom trabalho. Eu sei que é difícil a gente dizer assim, olha, quem estiver interessado em conhecer o presídio, eu acho que ninguém quer visitar um presídio, né? Porque muitas vezes essa visita é justamente a gente conhece num período infeliz, muitas vezes, de uma família, que é de ter um familiar preso, né? Mas com certeza a gente tem aí um modelo de presídio, que é o Feminino Estadual de Lajeado, e torcemos para que ele sempre tenha então uma lotação mínima possível e que esse trabalho então de ressocialização funcione muito bem. E eu quero então desejar isto também à frente da administração. Muito obrigada. É o que a gente espera, que continue funcionando bem, que continue sendo esse presídio modelo. E sim, faço o convite. Quem quiser conhecer, pode conhecer sim. É um prédio público. A gente só não tem acesso à parte da galeria, que é a parte que as apenadas ficam, mas a parte da administração, qualquer pessoa pode ir lá e conhecer. Sem problema nenhum. Tá certo. Muito obrigado e sinta sempre convidada. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, bom dia.